Oi, Eliane. Oi, Moni Rabelo. Vamos aguardar aí nosso convidado. Oi, Sérgio. Vamos ver se o Alan entra. Enquanto isso, a gente vai passando os informes, né, da nossa semana. Né? Essa é a segunda semana que a gente está promovendo do livro da biblioteca. Ano passado a gente teve uma programação, né? E esse ano, como ele está atípico, né, nós estamos fazendo em forma de live. E aí, o tema da nossa segunda semana é da biblioteca Douglas Vale, aqui do campus Paragominas. Desculpa, Alan, ter te cortado. Gente, eu tive um problema técnico. E aí eu tinha pedido para o Alan entrar para não deixar vocês... para a gente não fugir do horário, né? Mas eu consegui e aí eu acabei cortando ele. Me desculpe aí, meu colega, mas você vai entrar agora, né? Para abrilhantar aí. Só um instante. Agora eu estou ajeitando aqui a minha câmera. Alan, me perdoa que foi... Nossa, tu viu como eu fiquei... Não, é porque eu não vi a tua mensagem lá no WhatsApp também, daí, enfim, ficou assim. Tá bom a imagem para você? Tá ótimo. Tá? Deixa eu só passar... aqui porque... Tá, enquanto tu te ajeita aí, eu vou passar os informes pessoal. Tá bom, né, à vontade. Prática da segunda semana do livro da biblioteca, que ela é a valorização da biblioteca enquanto espaço democrático da informação. Né? A gente pensou aí, vocês podem olhar a nossa programação, que eu já vou dizer agorinha, ela é uma programação variada, justamente por disponibilizar esse momento de que as pessoas têm que ter e ver a biblioteca como esse espaço democrático de informação. Então, a gente iniciou nossa semana, que foi dia 23, né, que já ocorreu, e vai até dia 29, tá? No primeiro dia, a gente contou com a participação do Fernandinho, com os quadrinhos paraenses como incentivadores da cultura e da leitura. E no segundo dia, né, os desafios da informação e comunicação rural com Douglas, nosso vice-diretor do campus. E hoje a gente vai aqui, né, nossa tarde com o nosso colega aí, Alan Rocha, que vai falar sobre a realidade e a diversidade da situação do bibliotecário nos sertões do Brasil. Amanhã a gente vai falar sobre direitos autorais em tempos de pandemia com o professor Anderson Lincoln. E no último dia, para fechar, a gente vai falar sobre as histórias infantis como recursos terapêuticos com a professora Anibele Magalhães. Bom, para a gente começar, né, já que o Alan vai falar aí sobre essas realidades e a diversidade da atuação do bibliotecário nos sertões do Brasil, eu apresento ele, né, nosso palestrante, nosso ilustre aí, colega, que ele é bacharel em biblioteconomia pela Universidade Federal do Pará, especialista em gestão de bibliotecas pelo Instituto de Ensino, o INE de Minas Gerais, e atualmente ele atua como bibliotecário na Universidade Estácio de Sá do Amapá. Então, Alan, o momento é todo seu agora. Pode falar. Obrigado, minha colega. Eu levei até um susto na hora que caiu a live.
Bom, gente, uma boa tarde para todos vocês, todos que estão aqui nos acompanhando, prestigiando essa live aqui que faz parte dessa programação muito bacana aí que a Carlita está promovendo através da biblioteca lá de Paragominas. Me sinto muito feliz, muito honrado em estar aqui participando, tá? E eu queria, assim, começar dizendo que falar sobre os sertões do Brasil é muita coisa. A experiência que eu tive, a experiência que eu tive tem a ver com uma realidade do interior do estado do Pará. Só que a partir do momento que a gente estuda o interior do estado do Pará, a gente percebe que existe uma diversidade muito grande, porque a nossa região, ela é uma região muito grande. E as realidades, apesar de serem muito parecidas, elas têm particularidades e diferenças que são assim abissais, né? São muito grandes. E falar sobre isso é bem difícil, é bem complicado. Então, eu não diria que eu vou falar sobre as realidades de todos os sertões, né? Mas eu Com posso falar certeza. sobre uma realidade que eu vivenciei e que, inclusive, recentemente, eu fiz um podcast com a galera do Deixa que eu te conto, que são umas bibliotecárias lá do Rio de Janeiro, e eu contei um pouco dessa experiência que eu tive, né? E elas, como elas trabalham com isso há muito tempo, elas me relataram também que essas, esses fenômenos que eu pude observar acontecem com muita frequência também em muitas cidades do país. Então, assim, eu gostaria de antecipar com todo mundo que está aqui participando, Paragominas também, que é uma cidade que faz parte do estado do Pará, né, que tem ali os municípios, né, que são adjacentes também, as zonas rurais, de repente podem ter realidades muito parecidas com a qual eu encontrei, que eu estava até contando logo no primeiro momento, lá na cidade de Cachoeira do Piriá, que foi onde eu tive esse contato com uma realidade que era totalmente diferente da minha, né? Então, assim, meio que eu perdi um pouco o fio da meada, mas eu vou tentar dar continuidade por aqui. E eu quero dizer para todo mundo que está entrando aí, a galera agora, uma boa tarde, Elane. Vocês podem fazer a pergunta em qualquer momento que a gente vai procurar aqui estar respondendo, tá bom? Bom, o meu nome é Alan Rocha, Carlita já me apresentou. Eu vou falar aqui para vocês um pouquinho do que eu encontrei nessa cidade. Cachoeira do Piriá, para quem não conhece, ela fica ali na região nordeste paraense, próximo já ao estado do Maranhão, né? São poucas horas de lá para o Maranhão. É uma cidade que fica à margem da BR e é um município assim que ele tem muitas particularidades. A primeira coisa que eu senti o choque assim que eu cheguei foi que é uma cidade que não tem jornal, né? Além de não ter um jornal, aquele com o qual a gente está acostumado, já a grande imprensa, aquele jornal impresso, de todo dia a gente poder encontrar numa banca, poder comprar, tudo mais, as pessoas não têm esse acesso. O jornal simplesmente não chega. Então, isso daí já é uma primeira impressão que a gente tira de uma cidade que tem uma dificuldade de acesso à informação. Qual a importância da biblioteca nesse sentido? Uma biblioteca pública ela precisa informar, né? Além de tudo, a informação ela é um fator principal. Já pensou uma biblioteca que não informa? Não dá para pensar assim. Só que além de não ter o jornal chegando na cidade, a gente tem uma dificuldade lá muito grande de acesso à internet. A internet que está aqui facilitando esse bate-papo com a gente, lá é difícil. Não que as pessoas não tenham, as pessoas têm. Mas ele chega de uma forma muito precária naquela cidade. E a maioria das pessoas que lá residem, às vezes não tem o equipamento para estar acessando a internet, para verificar uma rede social, por exemplo. A maioria deles não pode estar participando aqui desse bate-papo para saber o que a gente está falando da cidade deles, né? Então, por aí vocês já podem começar a imaginar como é que é morar numa cidade onde essas coisas são mais difíceis. Não é para todo mundo que chega.
E agora você imagina, você está numa cidade dessa, você sai de um centro urbano para uma cidade com uma realidade totalmente diferente e se depara com coisas que você imaginava nem existir mais. Por exemplo, já pensou você chegar no lugar e você quer conversar com alguém de repente assim, ah, porque eu vi no cinema tal coisa, aquele filme tal que passou semana passada, e a pessoa não sabe o que é, porque além de não ter acesso à informação, além de não ter uma internet legal, eles não têm a estrutura, uma infraestrutura que possibilite a eles estar antenado com tudo que está acontecendo na atualidade como nós estamos aqui. Entendeu? Então, é muito difícil a gente se deparar com uma realidade que é muito diferente da nossa. Então, quando eu cheguei naquele município que eu peguei a biblioteca, essa biblioteca é a biblioteca pública de lá, ela já fazia parte de um processo que, inclusive, a Biblioteca Pública do Estado do Pará, estou com a Bertano Rocha na cabeça, mas é Arthur Viana, o nosso conhecido Centur, né, que é parte do Centro Cultural, ela recebeu uma quantidade X de livros, que eu não me lembro agora de cabeça, mas mesmo assim eram poucos livros. E o principal, que era a questão da infraestrutura que a biblioteca poderia oferecer, ainda era muito limitada. Então a gente já tinha a Rose Garcia, a bibliotecária que já estava lá atuando na cidade, a bibliotecária que inclusive aprendi muito com ela, uma das melhores bibliotecárias que eu já trabalhei. Ela já estava ali aplicando os projetos e tudo mais, eu já cheguei praticamente com essa parte da biblioteca toda pronta, toda feita. Então, o que foi bacana ali foi de chegar justamente no momento em que nós estávamos trabalhando a questão do marketing, né? Chamando a cidade, chamando a comunidade para conhecer a biblioteca, para que a gente apresentasse os serviços da biblioteca, e essa parte foi assim fundamental, foi maravilhosa. Então, assim, eu estou indo muito rápido, Thalita? Não sei. Não, tá Tá ótimo. bom? Qualquer coisa pode parar aí para chamar, tá bom? Então, assim, nesse momento em que a gente está começando a se apresentar para a cidade e tudo mais, todo mundo chega assim, pô, uma novidade, né, na cidade. Uma biblioteca e tal, bacana. Aquilo não faz parte, não fazia parte da realidade deles. Então, assim, a gente teve uma facilidade muito grande de chegar lá. E a partir do momento que a gente se apresenta para a comunidade, que a biblioteca começa a ser frequentada, eles conheceram assim uma coisa totalmente diferente. A gente percebe que aquela questão de livro, leitura, tudo aquilo que a biblioteca se propõe a apresentar é recebida por essa comunidade de uma maneira assim excepcional. Eles estavam super abertos, gostaram do que estavam vendo e a gente percebeu assim na frequência da biblioteca que realmente a gente tinha tudo para deslanchar e dar certo. Mas, né, como sempre em tudo existe um porém, né? A gente se deparou também com as dificuldades. As dificuldades que eu acredito que todas as bibliotecas dessas localidades acabam sofrendo. A dificuldade para conseguir angariar recursos, a dificuldade para vencer certos preconceitos, né? Preconceitos esses que a gente consegue identificar nas cidades onde, teoricamente, as pessoas são bem informadas. Imagina num local onde a gente tem uma população com uma dificuldade muito grande de conseguir essa informação. Então, a gente percebeu que a gente precisava ter certos cuidados. Até no que a gente falava, a gente precisava ali se policiar, de certa forma. Por quê? O primeiro motivo é para evitar qualquer tipo de conflito numa questão de pensamento, de visão de mundo e tudo mais. E a outra é para que as pessoas não ficassem se sentindo interiorizadas. Então, a gente percebeu que a gente precisava ter certos cuidados. E eu acredito que essa dificuldade, eu fico analisando, se existia nessa cidade, onde chega uma biblioteca ainda, para apresentar uma série de recursos que a comunidade não estava acostumada, quantas outras cidades, na mesma condição, não passam pelo mesmo problema, né, e precisam encarar a mesma dificuldade para que sejam vencidos, né, esses obstáculos?
Daí, partindo disso, eu me lembro, eu estava acompanhando agora há pouco a rede social do professor Milanese, em que ele falava o seguinte: nas cidades onde a gente encontra um discurso que não dá para investir em educação e escola porque tem pouco recurso, imagina, né, como é que você vai pensar em desenvolvimento sem o investimento na educação, né? Então, quando ele fala isso, que a gente observa o que falavam para a gente lá com relação à biblioteca, da dificuldade, nunca tinha dinheiro para nada, nunca dava para fazer nada, isso, aquilo, outro, a gente pensa, eu comecei a pensar assim, caramba, como é que pode? Como é que a gente vai conseguir desenvolver um trabalho bacana se não existe aquela vontade realmente de, não tem como fugir disso, é uma falta de vontade política de desenvolver os projetos a partir da biblioteca, porque a biblioteca, além de tudo, ela era um ponto de acesso à cultura, era mais do que acesso à informação, era acesso à cultura, era onde as escolas estavam conseguindo apoio, inclusive, para desenvolver projetos escolares. Então, a biblioteca estava ali atuando diretamente para a educação, para a cultura, para o lazer e para a informação. E aquilo, de certa forma, fez com que a comunidade se movimentasse de uma forma muito bacana, foi muito positivo. E era muito bonito ver as pessoas procurando a biblioteca, perguntando as coisas para a gente, sabe? Um envolvimento que existia muito grande. As pessoas enxergavam na biblioteca uma coisa que elas imaginavam que nunca iriam conseguir. E aquilo não tem como, toca a gente de uma maneira muito, muito positiva. A gente tinha uma série de dificuldades, só que a forma como as pessoas da comunidade estavam ali com a gente dava um prazer, uma satisfação muito grande, que fazia com que as dificuldades fossem os menores dos problemas, sabe? Eu queria até, desculpa, abrir aí o espaço para quem tiver alguma pergunta, qualquer coisa, possa estar. Na verdade, assim, tu relatando me fez lembrar um pouco da minha experiência quando eu fui para Oriximiná. Porque eu fui a primeira bibliotecária lá naquele espaço, tinha a biblioteca, né, de fato, tinha um espaço bem legal da biblioteca, mas faltava ali profissional para justamente dar essa proporção do que é a biblioteca, né? E, assim, eu acho que foi uma experiência muito boa, porque inclusive o Maico está aí, né, online. Né? Michael Chaves, que é assim, eu não conhecia a proporção que era um projeto de extensão, né, porque a biblioteca ela era universitária. E a biblioteca pública lá, eu não via tanta atuação, porque também não tinha um bibliotecário, né? Quem coordenava era uma pedagoga. Mas, assim, eu tive a oportunidade de participar do projeto do Michael, que era um de incentivo à leitura, e me apaixonei, né? E, assim, a gente começou a fazer ações. Porque qual é a nossa dificuldade? De atrair essa comunidade. As pessoas, elas... Era muito engraçado, porque as pessoas, elas batiam na porta pedindo licença para entrar na biblioteca, porque elas achavam que não tinham esse direito, né? Então, eu disse, não, a gente tem que mover esse projeto para justamente atrair esse público e dizer que ali ele é um espaço e que, de fato, ocorre uma democratização aí dessa informação que ele tem que ter acesso. E a gente conseguiu atrair muitos alunos de fora, né, principalmente lá do ETEPA. E, assim, sempre o meu antigo assistente, ele me manda mensagem, e aí ele diz, Carla, olha, o projeto rendeu, porque quando eu fui lá a última vez, a maioria das pessoas que são usuários da biblioteca são externos, muito mais do que a comunidade acadêmica. Então, vive lotada a biblioteca lá, então, assim, é muito legal quando você deixa uma semente, né? E, assim, a gente conseguiu contribuir para que os alunos, né, principalmente os externos, enxergassem que essa proporção aí da biblioteca em si, né? Esse espaço aí, de fato, como democrático. Exatamente. E sabe que foi, assim, muito bacana? Estás falando, assim, da questão do espaço e tudo mais, as pessoas pedem licença para entrar, né? Eu me lembrei agora, saiu agora uma matéria na Folha de São Paulo. O Emicida estava contando uma história que ele teve de uma
experiência muito negativa com a biblioteca pública lá do local onde ele morava, né? Eu não me lembro bem qual era a cidade, mas, enfim, ele relatou que ele falou, a fala dele era que as pessoas deveriam ser mais bibliotecárias ao invés de guardiões da leitura. Ele relatou isso por conta de uma experiência muito negativa que ele teve. Ele dizia que, por muitas vezes, ele era expulso do local de lá da biblioteca pública, de onde ele morava, muito por conta do preconceito e por conta... Foi preconceito, racismo que ele sofria. Eu fico imaginando, assim, em quantos outros lugares a gente não tem profissional atuando numa biblioteca fazendo a mesma coisa? Uhum. E a gente sabe que as realidades das bibliotecas, como você bem disse agora, muitas vezes não tem bibliotecários lá. Só que a gente tem que evitar também essa generalização, dizer que só as pessoas que não são bibliotecárias atendem mal os usuários, né, os nossos clientes. E a gente sabe que existe também aquelas pessoas que têm uma dificuldade de atendimento ao público. E eu fico pensando assim, conversando muito com a Rose na época, que a gente estava lá, e Rose, como é que a gente pode... A gente deu certinho, porque a Rose é uma pessoa que sempre atuou na biblioteca pública. E eu sempre tive uma facilidade muito grande também ali com atendimento ao cliente, né? Então, foi o casamento perfeito, né? Eu com a Rose ali atuando, a gente conseguiu desenvolver umas estratégias de marketing muito legais. Inclusive, até hoje a gente recebe mensagens de algumas pessoas de lá falando sobre isso e tudo mais. Isso é muito bacana. Mas eu fico imaginando, e nos outros lugares, né? Onde as pessoas não conseguem deixar essa semente positiva. O trabalho que a gente tem de tentar promover a nossa profissão de forma positiva acaba esbarrando também nessa problemática, né? Em quantas cidades a gente não tem bibliotecas com pessoas que não são da nossa área de formação, mas que estão ali queimando a imagem do bibliotecário, né? E quantos bibliotecários não estão E as pessoas entendem que eles são bibliotecários, não tem isso. Pois é, porque para tu desfazer essa ideia é muito difícil, né? As pessoas, e é como ele falou, tem gente que é guardião do livro, né? Guardião da biblioteca, do acervo, quando a gente precisa fazer justamente o contrário disso, né? Então, eu tive essa experiência lá também, porque nas escolas da cidade, onde haviam as salas de leitura, né? Nunca tem bibliotecário, mas sala de leitura, né, é o que mais tem. E eles falavam, não, porque a tia lá não deixa a gente pegar o livro. Eu falei, porque a tia não é bibliotecária, né? Aí eu tentava, na brincadeira, a gente ia fazendo, ia desconstruindo. Alguém está perguntando se pode fazer perguntas. Pode sim, pode sim. Eu estou falando aqui, eles podem fazer perguntas. Sim, pode fazer pergunta a qualquer momento aí que a gente vai respondendo assim que assim, eu não tive essa experiência como tu em biblioteca pública, porque desde que eu estava na graduação, eu já sabia que eu queria atuar em biblioteca universitária. Universitária, né? Foquei nisso, mas eu atuei uma vez em biblioteca escolar, e aí que eu tive a certeza mesmo, não, eu quero biblioteca universitária. E aí eu nunca tive essa experiência de biblioteca pública, mas, por exemplo, o Nilton pode aí falar, ele estagiou, né? Lá no centro, e aí ele pode falar um pouco disso aí, se ele quiser, num bate-papo aí. Mas, assim, eu acho que foi muito válido. Eu gostei muito da experiência, tanto que hoje ainda eu trabalho com extensão, né? Eu gosto de trabalhar com formação de leitores, com leitura. É o meu foco e eu acho que isso motiva mais, né? É um motivo a mais e também só do meu assistente lá, de eu ter deixado um legado, né? Dele entender um pouco de biblioteca, porque, coitado, ele pegou ali, eles acabam abraçando, né? Os assistentes que não têm experiência, não têm a capacitação necessária, ainda tem isso. E aí você ali contribui com a capacitação de alguém para que ele entenda o universo da biblioteca e ele abrace junto com você essa biblioteca. Exato. Né? Já é um fator positivo. E esse feedback que ele traz, né? Eu acho que é super válido da semente que foi deixada.
e que você nota a diferença, né? Como tu disse aí, tem vários tipos de bibliotecários, tem aqueles que não vão conseguir, né, de fato, né, a questão do marketing, a questão do atendimento, e aquelas pessoas que já estão acostumadas com os que têm, né, ele sente o impacto, querendo ou não. Mas eu acho que, enquanto profissional, né, eu penso assim, todo profissional faz um juramento, né, da sua profissão, e assim, eu prezo muito por esse juramento de que a gente tem que ali tá mostrando a nossa cara, né, enquanto profissional, e acho que a gente está conseguindo expandir cada vez mais, até pelos interiores aí, pelos sertões, né, do nosso Brasil. Ah, mas com certeza. E outra coisa que a gente precisa ter muito cuidado quando chega nesses lugares, quando a gente não está acostumado com essa realidade, é fazer aquela observação, né? Aquele estudo, né, de usuário e tudo mais, é muito importante isso, porque quando a gente está ali representando, eu só percebi isso, eu tive meu estágio na Biblioteca Pública de Belém, né, lá em Coraci. Mas é totalmente diferente, é uma realidade muito diferente, são visões de mundo totalmente diferentes. Então, quando a gente chega nesses lugares onde as pessoas têm uma simplicidade maior de enxergar o mundo, uma visão de mundo muito diferente da nossa, a gente precisa ter cuidados para que a gente não ofenda, de certa forma, com a nossa visão de mundo. Né? A gente não pode chegar nesses lugares querendo que as pessoas compreendam e enxerguem o mundo da maneira como a gente enxerga. Então, esse cuidado precisa estar presente em todas as formas de tratamento ali. Eu percebi que quando a gente fala de leitura, as pessoas entendem a leitura como tu abrir um livro, folhear as páginas e ir decifrando os códigos de linguagem, né, que estão ali. Só que a leitura ela é muito maior que isso. A leitura ela tá numa música, ela tá num filme, ela tá numa obra de arte, num quadro, enfim, existem várias leituras do mundo. E quando a gente está querendo promover a leitura através de cultura, enfim, seja lá como for, a gente precisa compreender isso. Essa cidade que eu estou falando, ela tem um percentual muito alto de pessoas sem a alfabetização, por exemplo. As pessoas mal conseguem escrever os nomes. E como é que a gente vai promover a leitura numa cidade onde poucas pessoas têm essa não é habilidade que eu quero falar, mas enfim, onde as pessoas têm uma dificuldade muito grande de fazer a leitura como a gente faz dos livros, né, de ler as palavras, de identificar as letras e tudo mais. Como é que eu vou fazer com que as pessoas cheguem na biblioteca que não seja só para abrir um livro e ficar ali folheando? Daí foi a partir disso que eu, conversando com a Rose, a gente conseguiu desenvolver ali um projetinho muito legal, que foi o cinema na biblioteca. E eu não imaginava o quanto isso ia impactar diretamente ali na realidade daquela cidade. Porque tu imagina, as pessoas, como eu falei, a maioria, eu estou falando daquelas pessoas que não tinham condições, tá? Não estou dizendo que todo mundo que mora lá na cidade não tinha. Não, tinha. As pessoas que moram ali próximas da biblioteca eram as pessoas que estavam ali mais ou menos como se fosse o centro urbano da cidade. Só que a cidade, ela tem uma população ali que está muito à margem daquela realidade. São pessoas que estão muito mais próximas do campo mesmo, que é como se fosse a zona rural. E essas pessoas, a maioria delas não tem celular, não sabe nem o que é internet. Então, quando chega lá na biblioteca, que se depara com isso, um ambiente climatizado, né, para começar, que não é a realidade deles. Eles têm um ambiente climatizado, eles têm uma internet ali, acesso à internet, e de repente, tu imagina, gente que não tem nem TV e está ali, de repente, acompanhando através de um monitor uma série, um filme, coisas que eles não tinham acesso. Daí, eu pegava meu computador, daí eu tinha minha conta da Netflix, né? Pegava ali e colocava para eles, olha, gente, eu vou passar essa série aqui para vocês. Daí tinha uma série que eu sempre gostei muito de passar para minhas filhas e aquele meu público infantil ali, eles chegavam para conhecer, por exemplo, Cosmos, né, que vai falar sobre o universo, os planetas e tudo mais. Aquilo ali para eles foi tão fascinante que
eu percebi assim, dava até vontade de se emocionar, sabe? Da forma como eles ficavam acompanhando. Muito diferente. Se eu fosse passar a mesma coisa, por exemplo, lá na Biblioteca Pública de Coraci, não ia causar o mesmo impacto, porque aquilo ali já é comum para eles. Mas quando tu chega apresentando isso para uma comunidade que não tem aquele acesso, aquilo vira assim, se transforma numa coisa muito maior do que eu mesmo poderia imaginar. Então, essa parte, isso daí é impagável para mim, sabe? Acho que foi uma das melhores experiências nesse sentido que eu pude ter. Então, se alguém quiser poder fazer alguma pergunta aí, a gente está aberto Só aqui. coladinho, eu acho que tá entendendo tudo. A galera tá aí só acompanhando, né? Só me ouvindo falar. Bora, gente, não é para ser só um monólogo aqui. Bora lá, bora conversar. E, Alan, eu queria te perguntar assim, o que te motivou a fazer o curso de biblioteconomia? Olha, na verdade, a biblioteconomia eu não conhecia muito, não. Eu estava assim, mas tentando acompanhar mais ou menos. Eu sou daquela época onde eu via aquela discussão toda ali, né? Pô, vai ter muita vaga para bibliotecário, não sei o quê e tal. Daí eu, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou entrar nesse negócio aí porque tá pegando a situação. Então eu aproveitei e entrei na universidade, porque na verdade eu só estava querendo o curso superior para prestar concurso público mesmo, sabe, a nível superior, e não interessava muito qual era a área. Mas depois que a gente vai conhecendo o curso, que vai conhecendo o projeto, um monte de coisa, a gente acaba se apaixonando. E não tem jeito, né? A gente tá aqui, veste a camisa, bibliotecário com orgulho. Por exemplo, eu queria muito fazer jornalismo, mas aí, antes de escolher o curso, a minha mãe, ela tinha um livro de profissões, e aí ela me apresentou, porque ela tinha uma colega que era bibliotecária. E aí ela disse, olha, tu gosta muito de ler, não sei o quê, faz esse curso aqui por enquanto, porque eu não estava segura para fazer jornalismo. E aí eu fui ler sobre a profissão, eu vi, mas aí eu fiquei, só vou atuar em biblioteca, porque a gente tem aquela visão limitada, né, de... E aí eu fiz, aí eu passei, e eu disse, não, depois eu vou fazer um ano só de biblioteconomia, depois eu vou para o jornalismo. E disse na primeira aula da professora Isabel sobre a história do livro da biblioteca, eu já disse, cara, eu estou no lugar certo. Aí, sempre vai acontecendo, né? Sempre tem alguma coisa aí que vai acontecendo ali com a gente, que a gente acaba ficando, se identifica, gosta e já era. À vista, né? Também. Gente, desculpa o barulho, tá? Porque esse horário aqui tem criança em casa, então a gente... Qualquer coisa, não se preocupe. Mas é isso mesmo, sabe? Outra coisa que eu fico assim observando muito falando sobre os motivos que fazem, que levam as pessoas a optarem pela biblioteconomia, eu não sei se tem agora, eu não cheguei a pesquisar algum estudo nesse sentido, mas parece que o perfil está mudando bastante, né? O perfil do aluno da biblioteconomia está mudando bastante. O nosso perfil profissional mesmo está mudando bastante. A gente está percebendo uma atuação maior nesse sentido de projetos e tudo mais. E o que é muito bacana, que é muito positivo, principalmente agora, onde está acontecendo muita discussão acerca de informação, por exemplo. O papel do bibliotecário nunca se fez tão necessário como a gente está percebendo nesse momento, né? A gente consegue identificar, por exemplo, uma deficiência muito grande na forma como a informação ela é absorvida de uma forma geral pela sociedade. E isso daí a gente percebe tanto nos centros urbanos quanto nos meios rurais. Agora, sabe um detalhe que eu achei assim impressionante? Eu estava acompanhando uma colega bibliotecária conversando sobre essa questão da leitura e ela até contestou os números que falam sobre esses números do brasileiro ser um povo não leitor, né? Ela discorda. E eu entendi quando ela discordou. Não é que o brasileiro seja pouco leitor. Na verdade, o brasileiro não tem acesso à leitura como deveria ter. Porque a partir do momento que a gente coloca uma biblioteca no meio desse, onde as pessoas não têm esse acesso,
elas começam a absorver a biblioteca de uma maneira assim muito bonita. E quando a gente visita qualquer biblioteca dessa, quando a gente vai em Belém ali, que a gente vai numa biblioteca pública lá, seja a Bertano Rocha, seja a Artuviana, a gente sempre observa aquela biblioteca lotada. Então, a gente tem sim um público leitor. O que está faltando é democratizar essa leitura, é facilitar esse acesso, porque está muito deficiente ainda. É isso que precisa ser trabalhado, né? Daí, quando eu vejo alguém falando assim, brasileiro não gosta de ler, eu discordo já. Hoje em dia eu já tenho uma visão totalmente diferente. Não sei se é a mesma da tua. As pessoas que estão acompanhando aqui também podem até colocar, levantar aí os questionamentos. Bem, eu vou para a perspectiva, estudo um pouco da pedagogia, né? O que eu falo muito para os alunos, que eu dou aula na pedagogia também. Eu falo para eles que eles são o futuro aí para modificar, né, esses alunos, né, que vão ser futuros leitores, né, enfim. Por que é uma carência também? Porque lá no processo de alfabetização não é trabalhado como deveria, né? Então, hoje em dia, a gente estava até discutindo ontem em sala de aula que é difícil você ver hoje professor reprovar aluno. Por exemplo, que na minha época, quase que eu reprovo na alfabetização, né? Então, você acaba ali empurrando com a barriga e quando ele vai chegar numa certa fase, numa universidade, ele né, fazer a relação da informação, a relação do contexto em si, tem que pesquisar, ou até mesmo até no ensino médio antes, ele não consegue. Ele se prende com a questão mais mecânica da coisa, a decoreba, né? Então, ele decora ali alguns códigos, né? Enfim, mas ele não consegue contextualizar aquilo que ele leu. Então, a carência ali na alfabetização, né? E aí, isso vai acarretando outras coisas, enfim, aí chega até nós aí esse desafio, e muitos profissionais, assim, eu estava pesquisando sobre projeto de leitura, né, muitos profissionais desistiram de projeto de leitura porque é um processo lento, é um processo que tudo que ali está sempre, né, buscando fogo. Eu digo isso porque a gente tem um projeto aqui, né? E é muito difícil, porque, por exemplo, Paragominas, o nosso campus ele é afastado. Né? A nossa biblioteca ela é afastada. O único que está do lado ali é a escola UETEPA, que a gente, inclusive, estava fazendo parceria para a gente ajudar eles a montar a biblioteca deles. Os meninos estavam super motivados, mas aí veio a pandemia. Essa pandemia acabou com tudo, né? Tudo, né? Mas a gente tem alguns colegas, tinham aqui que ele é inclusive até candidato vereador aqui, que ele promovia a Kombi, né? Acho que a Kombi da leitura, uma coisa assim, um projeto dele, e que ele levava para essas comunidades, né? Então, e tu consegue identificar o perfil, porque no nosso projeto, que é o Cine Mais Bíblico, que a gente faz a questão, leva recursos audiovisuais para ele, por exemplo, traz documentário, algumas reportagens, faz o debate com eles e aplica um questionário para a gente saber como é que está o nível, porque os nossos dados de leitura é baseado no Instituto ProLivro, né? E a gente queria saber os dados, se batia com o Instituto ProLivro, se era só uma realidade ali do contexto deles. E, de fato, a gente confirmou que aqui também em Paragominas, grande parte dos resultados que nós tivemos da pesquisa condizem com o que o Instituto ProLivro fala. Por exemplo, qual é o livro que... Porque o nosso público é o jovem, né? Que o jovem curte mais é o romance. E esses romances que estão na mídia, né? Então, isso se prende aqueles romances da mídia. Enfim, essa é a leitura dele. É mesmo. Eu acho que mais um ponto. Eu não estou te ouvindo. Já ouviu? E outra não, coisa... Não te ouvi. Você não está ouvindo, então pode... Agora eu estou te ouvindo. Agora eu tô te ouvindo. Isso que tu está falando aí é aquela questão que eu estava querendo te falar. Que eu estava falando. Quando a gente sai um pouquinho desse meio, onde a influência midiática, aquela influência externa se faz presente, a gente consegue identificar um fenômeno muito, muito bacana, assim, tipo, é como se fosse mais puro, tá entendendo?
Porque, assim, as pessoas lá dessa cidade que eu estava atuando, elas não têm contato com esse marketing, com essa, sabe, com essa indústria midiática e tudo mais. Então, tudo aquilo que fazia parte da biblioteca era novidade para eles. E tudo começou a ser absorvido. Depois de uns meses, a gente começou a observar que os livros que estavam sendo mais procurados eram os livros de ficção, as obras de ficção, sabe? E eu ficava assim, apaixonado. O cara vinha conversar comigo sobre Júlio Verne. Pô, qual bibliotecário não ama Júlio Verne, né? Então, aquilo ali era muito bacana. Daí, olha, gente, leia um livro aqui, bora assistir o filme depois e a gente conversa sobre o que vocês acharam. Daí, isso era muito bacana, sabe? Sabe, tu consegue imaginar? Era uma coisa assim, fora de série, cara. Foi muito bom. Porque tu acaba contribuindo, né? Fazendo com que ele compreenda aquela leitura, associando a outras coisas, né? Que é o que a gente fala. Em uma das nossas sessões, a gente trouxe como discussão, porque a gente traz temas sociais, né? A gente trouxe a violência contra a mulher. Nós passamos um documentário sobre a Maria da Penha, né? Como é que foi constituída a legislação, enfim. E a gente trouxe a delegada da mulher de Paragominas. E aí ela trouxe a visão dela, né? Falou o que a lei diz. Enfim, eles saíram com uma outra noção, né? Sobre essa realidade. E a gente conversa com eles sobre buscar informação, como você deve buscar essa informação, né? Enfim, e a gente nota que em Paragominas, por exemplo, você consegue ver a diferença, né, de escolas assim gritantes no sentido de bairros, né, a questão mais periférica, né? Enfim, como é que eles se comportam, mas e a questão da influência da internet também, a televisão, ela atrapalha com que esse sujeito ele seja leitor, né? Seja leitor de um livro, de um e-book, enfim, que ele se aproprie dessa informação. Sim, e com certeza. A presente de incentivador de leitura ainda é a mãe. É a mãe que incentiva mais. E em alguns momentos o professor, né? E agora a gente está querendo aí ampliar, tem que ser o bibliotecário. Ah, com certeza, né? É a gente que tem que estar aí como agente dessa questão. E eu acho interessante, porque quando a gente conversa sobre isso, por isso que eu te falo que lá eu pude ter uma experiência de uma coisa assim pura. Porque como eles não tinham muito contato com essas coisas externas, como eu já disse aqui, tudo era novidade, quando a gente falava, aquilo se tornava como se fosse praticamente lei. Então, os alunos saíam das escolas, assim, tinha aluno que teve uma aula de matemática ou aula de filosofia. Ele corria lá comigo na biblioteca, eles me chamavam de professor, né? Professor, deu, gente, eu não sou professor, sou bibliotecário, pera lá. Daí, não, porque o professor falou isso e aquilo outro lá. É verdade? Daí, olha, gente, eu não vou dizer para vocês que é verdade, mas só que daí eu tenho aqui uns livros que vocês podem ler e podem começar a observar lá e tentar entender o que foi aquilo que o professor falou. Daí a gente começava, daí fazia a brincadeira. Daí, nesse negócio todo, eu já conheci os professores ali próximo da biblioteca, a gente fazia esse contato. Daí eles usavam a escola, a sala de aula, e a biblioteca se tornou um suporte da sala de aula. Então os alunos iam para a escola, saíam da escola, iam para a biblioteca, e ali ficava desenvolvendo aquelas atividades. Muitos professores começaram a fazer atividades assim, com a gente ali da biblioteca, ou seja, a biblioteca que era pública, ela atendia também uma necessidade escolar, enfim, e a gente ia tocando assim os projetos, foi muito bacana isso daí. Até hoje, eu acho que foi assim, uma das experiências que eu tive, que eu acho que dificilmente a gente vai ter esse tipo de experiência nas regiões onde as pessoas têm mais acesso. Mas nos interiores, as cidades onde ainda estão se estruturando nesse sentido, ali com certeza todo profissional que chegar lá vai se deparar com uma realidade muito parecida e tem tudo assim, vai estar com a faca e o queijo na mão para desenvolver projetos ali de leituras maravilhosos. E que acaba tendo apoio, né, de outros profissionais, né? Que sim, com certeza. É mais complexo, né, conseguir esse apoio, né? Já está uma cultura enraizada ali, né? Então é mais complicado, mas olha só, lá em Oriximiná também teve assim muitas dificuldades, né? Por causa do aspecto cultural, né?
local, por exemplo. No dia que a gente fez uma ação lá, por exemplo, aqui a gente tem muito apoio da mídia. A gente chama para uma ação, a mídia vai lá e faz a cobertura das nossas ações, né? Isso aqui também é positivo Olha que aqui, bacana, muito bom. né? A gente estava sempre ali, sempre estava aparecendo, parece artista da Globo. Só que lá em Aristiná, a realidade era outra, né? Quando eu fui ligar lá pro jornalista, né? Olha, a gente está fazendo uma ação aqui na universidade sobre leitura. Ele disse a seguinte questão, né? Ele disse que ele só estava fazendo cobertura de crime. Caramba, aí é bem complicado. Nossa, isso aí entristece demais, né? Mas são desafios que a gente vai enfrentando. Porque eu fiquei me deparando, a pessoa prefere, eu acho que crime é mais interessante do que uma questão da biblioteca, né? Na mídia, né? Sim, não, com certeza. É engraçado, né? Como as coisas funcionam. Eu tive uma experiência lá. Eu gostava muito de passar para eles os documentários sobre o universo, e tudo mais. Cosmos, então, né? Carl Sagan falava sobre as coisas ali que tem a ver com os planetas e tudo mais. E um dos alunos que frequentavam a biblioteca comentou na casa dele, né? Alguma coisa ali que ele assistiu na série. E provavelmente o pai falou alguma coisa e ele disse, não, não era assim e tal, porque eu vi lá na biblioteca que é desse jeito, assim, 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 assim. E o pai foi lá comigo na biblioteca tirar satisfação, né? Saber o que eu estava falando. Daí eu expliquei para ele, eu apresentei a série e tudo mais, fui mostrando, né? E E ele olhou você assim, aquilo. até dos pais, né? É que eu Sim, acho que vocês vão plantando as sementes, né? só que daí ele olhava aquilo de uma maneira assim, meio, sabe, meio assim, desconfiado e tal, deu gente. Daí aquela questão que eu te falo. A gente tem que ter cuidado da forma como a gente apresenta a informação. Né? A gente tem que ter o cuidado de se comunicar, porque as pessoas observam a gente de uma maneira assim, sempre um pouco desconfiada. A gente sempre é o estranho, né? A gente é o de fora. Então, eles recebem as pessoas com um certo receio porque eles sofrem preconceitos, né? Eles sofrem certas agressões que a gente precisa compreender e transcender aquilo, né? Mostrar que nem todo mundo está ali para diminuí-los diante de qualquer coisa. Então, isso eu acho que é fundamental para qualquer bibliotecário que vai atuar numa biblioteca dessa. Na verdade, qualquer bibliotecário, né? Para evitar o que aconteceu, por exemplo, com o Emicida, né? Não sei se você lembra do Antônio Giron, que fala mal também de bibliotecário. Eles sempre se apoiam em experiências negativas. Então, a gente precisa ter esses cuidados para que a gente não seja mal visto. A gente sabe que tem médico que atende mal um monte de gente. A gente sabe que tem, em todas as profissões, profissionais que acabam ferindo a imagem de qualquer que seja a área de atuação. E também a gente vai ter bibliotecários que vão atuar mal. Só que a gente precisa ser maioria atendendo bem para que as pessoas compreendam e entendam a necessidade de ter um profissional da informação, principalmente nessas localidades, né? Não sei se tu me Sim. entende. Eu entendi, por exemplo, tomar também essa questão do cuidado, né, como tu fala, e de para quem você está informando, porque, por exemplo, com a criança você tem que ter um cuidado maior, porque ela está formando ali a identidade dela, né, ela está em formação. Sim, exatamente. Assim, não que a gente já esteja totalmente formado, mas a gente já tem ali, né, uma maturidade maior com relação à informação, e por isso há essa resistência, né? E já a criança não. E aí, muitas vezes, ela interpreta de um jeito e ela acaba ali passando, né, para outro, que foi, eu acho que foi um pouco do que ocorreu contigo aí, nesse sentido. O meu público é mais jovem, né? Eu atuo mais com jovens, então é outra noção, né, com relação a esse processo de informação. Com certeza. Agora só está falando aqui. A Monique aí. Oi, Monique. Entrou também o Josiel Madiba. Josiel Madiba, professor lá de Belém, Rede Municipal.
camarada aí que está sempre acompanhando os nossos trabalhos. Um abraço aí, Josiel. Olha, o Luan entrou, o Luan, ele é aluno da UFRA, ele dá um apoio enorme para a gente na biblioteca, né? Ele é do curso de agronomia, que como é uma universidade rural, né? A gente tinha os estagiários, eles são dessa área. Como a gente não tem apoio do pessoal da biblioteconomia, né, pela distância, mas aí os meninos acabam abraçando a gente ali, né? E eles ficam confusos. Faz isso, não sei o que na biblioteca, eu não sei, mas eu sei que eles já saíram hoje já com uma outra concepção na biblioteca, né? Graças às experiências que eles tiveram com a gente lá. Essa é uma outra questão, né, que a gente poderia até conversar, enfim, ia ter horas e horas para falar sobre isso. A questão da atuação profissional, né, a dificuldade que é de chegar bibliotecário, ainda tem essa questão. O nosso estado ele é muito grande, maior que muitos países aí, e a gente percebe a dificuldade que tem de contratar esse profissional. Por exemplo, eu só pude ir para a Cachoeira do Piriá por conta da promessa de um salário X, né, e pela distância, que apesar de ser relativamente próximo ali da região metropolitana de Belém, era de fácil acesso, né? Mas e nas outras cidades, que são mais distantes, onde o acesso é mais dificultado, onde as prefeituras dizem não ter recurso, né? Daí a gente vai direto naquilo que o professor Milanese disse, né? As prefeituras não querem investir também. Então, como é que tu vai pagar um profissional? Como é que tu vai conseguir manter um profissional numa cidade dessa mais distante, onde é mais difícil chegar a recursos? Enfim, é difícil a atuação, né? A gente tem que ser assim mesmo, ou morar pela região, né? Ainda bem que os cursos EAD estão se desenvolvendo, de repente podem chegar com mais facilidade nessas localidades mais distantes dos grandes centros, onde as escolas de biblioteconomia se encontram, mas ainda são poucos profissionais. Daí, como é que a gente vai brigar, por exemplo, por uma lei de universalização da biblioteca e do bibliotecário, se a gente não tem profissional suficiente? Aliás, profissional suficiente a gente tem. O que a gente precisa é garantir as políticas públicas que possibilitem o contrato desses profissionais, né? Daí já é uma outra discussão que vai um pouco além aqui do que a gente está falando. Tem a biblioteca pública e não tem um bibliotecário, assim, pelo menos que eu saiba. Ou se tem, ele faz assim, vamos dizer, consultoria, né? Eu acho conversado com um colega que ele aqui no município tem eu, Milton, esse colega e mais outro que são bibliotecários. Tem quatro ou cinco bibliotecários. E um deles presta para a prefeitura, mas eu não sei se na biblioteca pública, porque eu não vejo. A gente nem precisa ir tão longe. Eu estou morando hoje aqui em Macapá. E aqui em Macapá, o estado do Amapá, enfim, ao todo, eu acho que se tiver uns 20 bibliotecários ou um pouco mais, é muito. Agora, tu imagina, um estado inteiro com aproximadamente 30 bibliotecários, já pensou? Como é que pode? Como é que a gente vai imaginar desenvolver projetos para atender um estado inteiro que tem uma carência muito grande? As pessoas ainda têm a visão de que a gente não faz nada, que a gente está lá, não faz nada, a gente está estudando, a gente está pesquisando, e a gente sempre fala, eu, Milton, a gente convida as pessoas para passarem um dia com a gente. Para conhecer o trabalho, né? Conhecer o trabalho, porque não é simples, não é fácil. Já você administrar uma biblioteca, imagina você ter que administrar 2, 3. Não, e ainda tem um detalhe, porque além dessa questão da administração da biblioteca ou do centro de informação, o resultado da biblioteca, ele é um resultado que tem a ver com coisas muito subjetivas. Por quê? Tem a ver com lazer, tem a ver com a cultura, tem a ver com a informação. E essa parte da educação e tudo mais, ela é uma parte de um processo demorado, que o resultado tu vai ver daqui a muito tempo. Não é para amanhã, não é um resultado rápido. Então, tudo isso faz com que esse investimento e a visão em cima da biblioteca seja uma visão daquele mau gestor de que ele vai se aproveitar desse tipo de situação para não investir na biblioteca. Então, você pode perceber que toda cidade, todo lugar onde existe um interesse em não informar a população, em não desenvolver a cultura, você não vai ter um investimento numa biblioteca. Porque não é interessante para esses gestores
formar cidadãos críticos, ter cidadãos bem informados. Então, tudo isso faz parte de um projeto que a gente pode analisar assim, de precarização mesmo de tudo que tem a ver com a educação e cultura. E a gente está diretamente inserido nesse contexto. Por exemplo, do meu projeto, a gente está tentando recursos, né? Já até que aqui o município ele apoia muito essas questões, né? A gente conseguiu bem coisas para as nossas sessões, só que aí a gente foi tentar participar, não vou falar o nome, né, de um edital de patrocínio, 3 anos, nunca foi aprovado. Aí eu identificando lá, né, quais são os que são aprovados. Assim, só poucos de leitura, né, uns 2 ou 3, mas feiras agropecuárias, feiras de não sei o quê, sempre aprovados, né, sempre tem ali recurso. E esse ano eu não quis participar, até me desmotivei um pouco, mas ano que vem eu vou tentar de novo, mas é por causa que a gente fica triste, né, com essa situação. A gente quer promover ali, mas precisa de investimento, como tu falou, precisa de investimento. A gente não pode, assim, tirar do nosso, né, apenas. A gente acaba tirando, mas não tem como manter ali, né, aquele projeto sem ter um investimento, sem ter apoio mesmo. Pois é. E se a gente for pegar as leis municipais e tudo mais, a gente vai ver, vai identificar ali que todo município ele precisa separar um percentual do valor da renda municipal anual para fazer esse tipo de investimento. Só que daí o que acontece? A gente tem uma lei de acesso à informação que essas gestões ficam camuflando essa informação. É uma lei de acesso de informação que só existe no papel praticamente. Quando a gente vai pesquisar e vai procurar saber onde está sendo aplicado o dinheiro, como está sendo aplicado o dinheiro, essa galera aí consegue camuflar, né? Então, ou seja, o município que tem a obrigação de fazer o investimento não faz o investimento, a Câmara de Vereadores, que deveria fiscalizar e orientar e apresentar projetos para onde aplicar esse dinheiro, não faz isso. Muitas vezes os vereadores ficam ali só ajudando os prefeitos a aprovar os projetos que eles querem. Então, todas essas situações fazem parte de um contexto político que vai cair em cima daquilo que eu te falei, que faz parte de um projeto. Faz parte de um projeto que não observa, não dá atenção para a biblioteca e tudo que tem a ver com ela. Então, é difícil. E o bibliotecário fica refém, né, dessas coisas. Daí vai ter que buscar recurso atrás de outros projetos que tem a ver com outras empresas de fora, e esquece que a prefeitura tem responsabilidade, que o governo do estado tem responsabilidade, que o governo federal tem responsabilidade. E as bibliotecas não estão buscando, não estão cobrando dessas instituições o que deveriam ser cobrados, né? Infelizmente. Alguém tem alguma pergunta aí? E aí, se não, ativar o Alan vai jogar. A gente tem 2 brindes, Alan. Ah, sim. Como é que vai ser o sorteio desse brinde, hein? Eu nunca ganhei nada na minha vida. Eu ganho alguma coisa? Fazer pergunta em cima do que tu falou para as pessoas responderem. Aí quem responder correto, a gente dá o jeito de entregar esse brinde aí. Ah, tá. Então tá bom. Faz aí alguma pergunta a partir do que tu falou. Para eu fazer ou para alguém fazer? Para você fazer, para ver se o público está realmente prestando atenção no que tu está falando. Pegadinha. Ah, hein? Então, com base no que eu falei, eu queria saber aí se essa galera consegue responder a partir de quando as prefeituras deveriam apresentar o valor do recurso arrecadado, de onde vem esse recurso e para quando ele pode ser aplicado. Se alguém souber aí responder, pode responder. Tu sabe, Carlita? Pegou pesado com o público. Pegou pesado? Então faz uma pergunta mais leve aí, Carlita. Eu estou muito acostumado aqui com a galera do... Tá muito acostumado com os políticos, a gente, o Alan, tem um quadro, né? Sim. E aí, por isso que ele tá nesse nível aí de... tem um quadro. Eu acho que a Simone falando faz outra. Faz outra aí. Não, mas olha,
É interessante, porque eu estou fazendo um quadro agora chamado Fala Candidato, Fala Candidata, né? A intenção desse quadro é, primeiro, conhecer os candidatos e as propostas que eles trazem. E segundo, conversar com eles sobre a questão da universalização da biblioteca, falando sobre a Lei 12.244 de 2010 e perguntando qual o ponto de vista deles sobre essa lei. Né? Daí eu cito o exemplo lá do Zenaldo, que extinguiu o cargo dos bibliotecários e tal. Enfim. Então, mas o que é que eu estou percebendo conversando com os candidatos nesse quadro? Muitos deles, assim, eles até têm uma ideia, lógico, do que é a biblioteca, do que é a biblioteconomia, a importância dela, só que nenhum deles conhece a fundo as reais... É lógico, né? A gente não pode cobrar isso também de quem é de fora, mas como gestores, se nós, bibliotecários, enquanto classe, não nos organizarmos e não chegarmos nesses setores, conversando com os parlamentares, seja de qualquer nível, de qualquer esfera, municipal, estadual ou federal, se a gente não se apresentar, se a gente não mostrar os porquês de dar importância ao bibliotecário, sozinho isso não vai acontecer, gente. A gente precisa se organizar, a gente precisa mostrar a importância profissional que nós temos e, principalmente, mostrar a importância de se ter bibliotecas e bibliotecários na sociedade. Porque enquanto isso não estiver claro, enquanto isso não ficar claro, dificilmente vai acontecer de uma classe política observar a gente com a importância que a gente precisa ter, né? Olha, o Miltinho está perguntando se o teu É quadro... aberto a todos os partidos políticos. Eu mandei convite para todos os partidos. Só que a maioria dos partidos não respondeu. Alguns visualizaram, outros não responderam simplesmente. E todo mundo que está respondendo, está pedindo para agendar, a gente está agendando. Né? Até a próxima semana, pelo menos, eu tenho tudo agendado já. Legal. Sim, Alan, faz uma pergunta mais fácil para o público aí. Eu quero dar brinde. Gente, eu não sei fazer pergunta fácil, não. Uma pergunta mais fácil. Então tá. Uma coisa que você falou aí. O que eu falei? Gente, então assim... sei lá, Carlita, faz aí uma pergunta. A gente nunca combinou. Qualquer pergunta. Eu achei que tu estava com perguntas mais fáceis do nosso público. Milton, ajuda a ter umas perguntas legais. Porque eu também vou ficar com umas perguntas muito complexas. Deixa eu ver aqui. Então, enquanto a gente pensa, eu queria deixar aqui uma reflexão acerca do que o Emicida falou na reportagem da Folha de São Paulo, sabe? Eu acho que a gente precisa... Uma pergunta. Oi? Pode ser uma pergunta. Não, assim, tá aí, eu vou aproveitar então e vou fazer a pergunta para o público, né, que está aqui participando. Se vocês acham que é suficiente os projetos de leitura promovidos pela biblioteca e pelos bibliotecários. Pronto. Cri, cri, cri. Repete a pergunta. Eu queria saber se é suficiente os projetos de leitura apresentados por bibliotecários e bibliotecas. Só escrito. Nem essa pessoa respondeu. Quem são, né? Sim, mas falando sobre aquilo que eu queria falar ainda sobre essa questão do Emicida, eu tava acompanhando a matéria porque, assim, eu faço parte de um grupo de bibliotecários que está se organizando para concorrer ao conselho, né, regional, né, aos conselhos, que fazem parte ali de cada região, né? A gente aqui que é Pará, Amapá, Tocantins, daí tem a galera que é lá de São Paulo, tem a galera do Rio, enfim, o Brasil todo. E, assim, eu estava acompanhando a discussão acerca desse assunto do Emicida, e alguns colegas entenderam como ofensivo contra a nossa classe. Eu já não tenho essa visão. Eu já acho que foi uma crítica muito produtiva
A fala do Emicida foi bem clara. Ele diz que as pessoas deveriam ser mais bibliotecárias e não carcereiras dos livros, né? Ou seja, ele sofreu, ele teve uma experiência negativa, mas ele entende que a profissão de bibliotecário não é aquela de ser o carcereiro do conhecimento, né, da informação. Olha só, a Simone está respondendo, né? Suficiente pode ser. O problema é que não é colocado em prática por falta de recursos. Exatamente. Parabéns para Simone. Tá certíssima a resposta, é isso mesmo. Para ela? Pode dar o prêmio para ela. E Mone, depois tu vem falar com a gente no privado. A Simone, inclusive, eu queria deixar aqui, abrir um espaço aqui. Eu posso fazer isso? Simone, eu queria deixar aqui uma mensagem de carinho para a Simone, porque a Simone é bibliotecária lá da Biblioteca Pública do Estado do Pará, né, lá da Arthur Viana. Ela sempre está envolvida com esses projetos de leitura, está sempre participando. Ela que, inclusive, me apresentou a biblioteca lá de Cachoeira do Piriá. Então, é uma bibliotecária assim que a gente vê a atuação e dá gosto de trabalhar com pessoas assim, viu? Muito obrigado, viu, Simone, por tudo. Parabéns aí pela sua atuação profissional, que é muito boa. É gratificante trabalhar e conhecer pessoas como você. Outra pergunta. Alan. Oi? Outra pergunta. Outra pergunta? Ah, gente, é tão difícil fazer pergunta. É só mais essa perguntinha só. Só mais uma. Uma pergunta de nível leve, né? Então tá. Eu queria saber. Deixa eu ver aqui. Tá. Com base no que eu falei, de quem vocês acham que é a responsabilidade da manutenção da biblioteca pública? Ah, essa daí tá bem fácil, né? Ai, ai. Não, tá fácil, gente. Fala sério. Era de boa. Olha o Milton aí rindo. Se eu responder, eu ganho o prêmio, eu ganho. Sim, deixa só eu concluir antes que acabe nossa hora aqui, história do nosso tempo. Sobre o Emicida, né? Eu estou participando de um grupo de bibliotecários que está concorrendo a todas as que está concorrendo a todos os conselhos regionais, né, de suas respectivas regiões. E alguns colegas bibliotecários. Para tu repetir a pergunta, que ela quer ganhar o outro prêmio. Ela quer levar logo 2. Ah, eu estou perguntando de quem é a responsabilidade da manutenção da biblioteca pública. Se é do Estado, se é do município. Mitinho dos governantes. Essa eu quero ver acertar. Sim, daí, concluindo, a discussão se deu. Alguns colegas entenderam como agressiva a fala do Emicida, né? E eu já entendo como não. Eu acho que ele valorizou a profissão do bibliotecário, porque ele entende que, quando ele fala que as pessoas deveriam ser mais bibliotecárias e não carcereiras da informação ou do conhecimento, ele está valorizando a nossa profissão. Porque ele entende que são os bibliotecários que estão ali para facilitar, para funcionar como esqueci a palavra agora, mas como o elo entre aquela informação e o usuário, né? Então é importante que a gente compreenda a fala das pessoas, a gente precisa ter um cuidado também para que a gente já não chegue discutindo com alguém que está ali, na verdade, valorizando a nossa profissão, né? Então, eu acredito que é nesse sentido que a gente precisa ter também os cuidados para absorver as críticas, refletir sobre elas e procurar atuar de uma maneira onde a gente vai conseguir atender melhor essa população. E até que, enfim, o Miltinho respondeu, é de todos nós, exatamente. Não é só municipal, não é só estadual.
a responsabilidade é nossa no sentido de cobrar, é nossa no sentido de fiscalizar, e é do Estado e do município também a de separar os recursos para que a biblioteca seja sempre abastecida. Bom, então, tudo certo, né? Tudo certo. Alan, então a gente te agradece aí por esse momento, né, Eu que da agradeço. nossa semana do livro, essa segunda semana do livro da biblioteca, né? Amanhã, quem puder participar, né, vai ser sobre direitos autorais, também é um tema super interessante na pandemia, né, com o professor Anderson Ninco. E a gente reforça, né, a temática da nossa segunda semana do livro da biblioteca, que a gente não poderia deixar passar em branco, né, enquanto profissionais, até porque existe a legislação, né, para reforçar e justamente propagar isso. Então, a gente pensou muito nesse tema e aí saiu, né, a valorização da biblioteca enquanto espaço democrático da informação. Por isso que a gente está trazendo N possibilidades aí de tipos de informação, né, vamos assim dizer. E Muito obrigada por essa tarde maravilhosa. A gente espera contar contigo nos nossos próximos eventos aí da Biblioteca Douglas Vale. E fica aí estendido o convite para qualquer oportunidade. Olha, agradeço muito, viu, Carlita? Parabéns por esse evento que vocês estão promovendo. É muito importante que se desenvolva projetos nesse sentido. Eu quero agradecer o convite, dizer que eu estou à disposição aqui para participar futuramente de qualquer outro projeto que vocês tenham em mente. E a gente precisa fazer isso, precisa fazer mais isso mesmo, sabe? A gente precisa se ajudar, a gente precisa promover, a gente precisa atuar de uma maneira muito positiva. Muito obrigado a todos aí que participaram até aqui. Agradeço muito e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até amanhã, na verdade. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.